Quer aprender a criar risco para bordado e parar de perder tempo procurando um risco bonito na internet? Oi, meu nome é Carol, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o lugar onde eu falo sobre os diversos tipos de arte que eu faço. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu crio os meus próprios riscos para bordado e mostrar outras sugestões de como vocês podem estar criando de vocês também. Bora lá? Antes de começar a fazer o risco, eu vou mostrar para vocês algumas formas que a gente pode representar cada elemento que vai ter no nosso bordado. Como, por exemplo, a folha. Ela é um desenho bem simples. Vai fazer uma curva e do outro lado você faz outra curva. Ela pode ser também uma gota, que ela vai ter uma ponta e uma parte arredondada. E aqui você pode variar no tamanho. Outra coisa é quando a gente vai fazer o ponto rosa ou o ponto teia, a gente representa ele com um círculo. Se você for fazer no papel, você pode utilizar algum objeto redondo para te auxiliar a fazer. Para esse ponto dar certo, a gente faz uma quantidade ímpar de linhas no meio dele. Então, ou ele vai ter 3 linhas, ou ele vai ter 5, que acaba sendo a quantidade utilizada. Então, a partir do meio você marca 3 linhas. Uma flor, geralmente a gente sabe desenhar, é bem fácil. Você faz o miolo e as pétalas. Outra forma de fazer uma flor é com ponto margarida. O ponto margarida a gente só marca os risquinhos. Se você for fazer com 5, você vai fazer 5 risquinhos. Se você for fazer com mais, pode usar uma régua para auxiliar, para ficar certinho. Para fazer galho, eu não sei o nome do ponto que eu utilizo, depois eu vou dar uma pesquisada. Você faz um risco, pode ser reto ou curvo, e marca as linhazinhas de um lado e do outro. E aqui você pode ir misturando os pontos para começar a montar o seu bordado. O nó francês, que é um ponto também, eu só marco ele com pontinho. Faço pontinhos e é assim que eu sei onde eu vou botar os nós franceses. Esse basicamente são todos os pontos que eu uso. Eu costumo fazer muitos bordados florais. E fora isso, é desenho à mão livre mesmo. Que, como é que desenha uma casa? Você vai fazer um desenho de uma casinha. Uma linha reta na vertical, uma na horizontal, outra na vertical. Para descobrir o meio dessa casinha, eu junto com ponta, passo uma linha no meio e eu consigo fazer o telhado. Uma diagonal, outra diagonal. Aqui a gente tem uma casinha, então um desenho relativamente simples de se fazer. O coração, todo mundo sabe desenhar um coração. E aqui é uma questão de treino. Aqui estão representados todos os pontos que eu utilizo, porque eu também não tenho um repertório muito grande de pontos e eu prefiro esses desenhos mais simples, mais floral, e é o que eu acabo bordando mais e trazendo mais aqui pra vocês. Os meus riscos, eu gosto de desenhá-los no tablet. Esse aplicativo aqui que eu utilizo, que é o que eu acabo usando mais no caso, ele é o Infinity Painter. Eu utilizo a versão paga dele, mas tem outros aplicativos que são gratuitos que eu vou mostrar aqui também como é que dá para utilizá-los para poder fazer bordado. Quem quiser fazer pelo celular também dá. No caso, tendo uma caneta fica mais fácil, mas você também consegue fazer os desenhos de maneira manual, né, usando o dedo,
ou pegar imagens prontas na internet e só juntar elas para você ter um bordado de maneira super fácil. Aqui eu gosto de desenhar. Tô aqui com o bloquinho que eu anotei os pontos que eu utilizo. Ele tá aqui perto e vai ser exatamente esses pontos que eu vou montar um bordado aqui hoje. E o bloquinho que tá anotado as representações dos pontos e desenhos que são fáceis de fazer, ele tá aqui e hoje eu vou montar riscos utilizando apenas esses pontos. Eu começo fazendo um círculo. Aqui eu utilizo a ferramenta elipse, que daí fica um círculo perfeito. Esse primeiro, vamos fazer uma casinha com umas flores em volta. Eu vou usar a ferramenta grade, porque daí eu consigo fazer linhas retas de maneira mais fácil. Vou representar uma linha na horizontal para ser uma base, uma linha na vertical para ser uma parede, outra linha na outra vertical para ser a outra parede, e aqui eu desativo esse imazinho, que daí eu consigo fazer da maneira que eu quiser, o telhado da casa. Ativando de volta, eu consigo marcar uma porta. E agora eu vou fazer as flores em volta dessa casa. Com a ferramenta elipse novamente, eu vou alterar o tamanho dela, porque eu não quero um círculo tão grande. Eu vou colocar ela aqui nas bordinhas e marcar círculos de tamanhos variados. Marquei 4 círculos. Vou chegar mais de perto assim para ficar mais fácil de enxergar. Vou fazer 2 folhas perto de cada um desses círculos. Para fazer as linhas do meio, eu vou ativar novamente a ferramenta grade e a outra ferramenta é essa aqui, radial. E para fazer as linhas do meio dos círculos, para marcar o ponto teia ou o ponto rosa, não sei como é que vocês gostam de chamá-lo, eu vou ativar a ferramenta grade novamente, com o ímã ativado e a ferramenta radial. Aqui em cima tem uma bolinha de configuração, eu vou marcar para 5, porque eu gosto do meu ponto rosa com 5 marcações. Alterado ali, eu trago esse negocinho aqui, que é da ferramenta radial, pro meio do círculo e desço uma linha e ele faz o restante das linhas. Ainda com a ferramenta grade e a radial ativada, eu vou marcar alguns pontos margarida perto dos pontos rosa. Aí é o mesmo processo de fazer as linhas no meio do círculo para marcar o ponto rosa. E para não ficar tão vazio os espaços, eu vou fazer pontinhos para que depois seja um nó francês em volta. Eu costumo colocar 3 nozinhos um perto do outro. Então aqui temos um bordado pronto, eu vou adicionar mais uma camada aqui, e aqui embaixo tem um espaço que, se você quiser, você pode colocar uma frase, botar um nome, escrever qualquer coisa aqui de maneira livre, ou utilizar algum aplicativo de texto para conseguir escrever, caso você não goste da sua caligrafia. Agora eu vou mostrar uma outra opção, que é fazer no aplicativo Ibis Paint X. Eu tenho somente a versão gratuita dele e ela é bem completa, diferente do Infinity Painter. Com a versão gratuita desse aqui a gente consegue fazer muitas coisas. E aqui vai ser o mesmo processo.
Para conseguir um círculo perfeito, aqui tem tipo uma reguinha. A gente clica no círculo e ele vai te dar já aqui uma régua circular. Você pode dimensionar ela do tamanho que você quiser, centralizar e desenhar o círculo. Voltando naquela reguinha, clicando no off, desativa a régua. Nesse quadradinho aqui que tá marcado com o número 1, eu vou adicionar uma camada para facilitar fazer as flores. Eu quero um bordado somente com flores e galhos. Desse lado de cá tem um símbolo como se fossem dois papéis um em cima do outro. Você clica nele, tem um maisinho. Clicando nele, a gente consegue acrescentar uma nova camada, como se tivesse um papel por cima. A gente vai conseguir mover somente aquilo que tá nessa camada aqui de cima. Clica aqui na camada de novo e ela fecha essa parte. Para desenhar a flor, eu vou facilitar a minha vida fazendo com a régua circular um círculo e com uma régua de simetria eu vou fazer as pétalas. Aqui eu tenho 8, vai ser com essa mesmo que eu vou fazer. Vou centralizar. Clica aqui para fechar essa janela. Vou pegar de uma ponta a outra. Vou pegar aqui de uma ponta a outra esse risco azul. E fazer a pétala. Não gostei. Eu vou pegar aqui e fazer uma pétala e outra bem no meio. E aqui eu tenho uma flor. Desativa a régua clicando no off, clicando novamente na camada. Confere que tá na camada 2, né? E a partir daqui a gente consegue. Abre a parte que aparecem as camadas. Nesse segundo símbolo aqui, que tem como se fossem dois papeizinhos um em cima do outro com mais. Clicando nele, tem a opção clonar layer. É aqui que a gente vai apertar para ir duplicando essa camada. Eu tenho 4 camadas iguais aqui agora. Clicando no olhinho, você faz elas não aparecerem. Vamos mexer de uma em uma para poder... Vamos posicionar elas uma a uma aqui. Com a ferramenta de mover, diminui um pouquinho. Eu quero ela meio torta, eu vou colocar ela bem aqui centralizada mesmo. Clica no verdinho. Próxima camada, ativa ela, clicando no olho, ele vai ficar pretinho. Mover camada. Coloca no tamanho que você quiser, movimenta, rotaciona e vê onde você acha que ela vai ficar legal. Próxima flor, ativa a camada, muda ela para o lugar que você quiser. E a última camada, ativa, seleciona e mover. Nesse símbolo aqui que tem uma setinha para baixo, bem aqui no canto, eu vou juntar essas flores num único lugar. Com elas juntas eu consigo movimentar. Sem problemas. Vou adicionar mais uma camada e vou desenhar folhas, porque folhas nunca é demais. E novamente eu vou fazer margaridas. Então eu vou ativar essa primeira régua, mover ela para ela ficar na vertical e na ferramenta de simetria, aqui eu vou usar a segunda. Usando a terceira ferramenta de simetria, que é essa aqui que tem, essa aqui que é redonda, eu vou mudar para 5, ela vai marcar 5 traços e onde
eu posicionar ela, eu consigo marcar as margaridas. Para preencher os espaços vazios, pontinhos, que serão o ponto nó francês. Uma outra opção de fazer o seu risco de maneira digital é pelo Canva. Eu vou usar aqui a versão gratuita, que é o que eu tenho. Eu vou usar aqui a versão gratuita. Clicando aqui em elementos, a gente consegue pesquisar as formas que a gente quer. Vai ter um trabalhinho a mais para procurar, e você vai achar as formas que você quer, os desenhos que você quer e criar o seu risco para você poder utilizar aí na sua casa. Aqui também eu vou marcar um círculo, então eu peguei uma forma círculo. Aqui nas linhazinhas eu vou marcar a borda dele, vou engrossar só um pouquinho. Nesse quadrado rosa eu vou tirar a cor, é só redimensionar o círculo. Para facilitar, eu já separei alguns elementos aqui para poder utilizar. Esse coração aqui, ele também é uma forma já pronta, então eu vou fazer a mesma coisa no risquinho ali, ativar a borda, engrossar ela um pouco e retirar a cor. Vou colocar o coração bem no meio e aqui eu vou fazer um bordado com nome. Vamos lá. Adicionar aqui um texto. Vou botar o meu nome mesmo. Aumentei. Vamos alterar a fonte. Eu vou pegar uma fonte cursiva, só que tem que ser uma que seja fácil de entender o que está escrito, porque tem umas que fica um pouco difícil, aí não dá para entender na hora de bordar de fato. Encontrei uma aqui, vou deixar centralizado e novamente vamos pegar florzinhas. Aqui eu peguei esses elementos, eles são elementos pagos, então eu consigo salvar aqui na minha galeria para eu poder utilizar esse risco, só que vai ficar com marca d'água. Mas como só tem uma função mesmo, que é servir para fazer o bordado, então eu não vejo problema nisso. Aqui nesses dois papeizinhos eu consigo duplicar e ir espalhando essas flores. Eu encontrei isso aqui também que dá para representar o ponto rosa ou o ponto teia. Ele novamente tem uma marca d'água, mas eu vou usar mesmo assim. E para não ficar vazio, uma folhinha, essa folhinha é gratuita. Essa folhinha é só espalhar ela por aí. Como ela é colorida, se ela ficar por cima, a gente consegue vir aqui nos 3 pontinhos, camada, e mover para trás. Ela fica por debaixo de tudo. Eu vou fazer com 2 cores para eu conseguir diferenciar uma da outra. Para finalizar, tem esse galinho aqui que eu achei ali também, pesquisando galho, folha. Eu vou inverter ele, diminuir e espalhar ele por aí. Como eu falei, esses elementos ficaram por cima, é só mover ele para baixo. E aqui eu tenho um bordado com o nome, algumas flores, e eu não precisei desenhar nada, porque tem as opções dos elementos prontos aqui no Canva. E aqui, voltando pro papel, vamos fazer um risco
diretamente nele. Se você quiser, eu acho que também dá pra você fazer no tecido. Daí vai da sua escolha, sua preferência e aquilo que você acha que vai ser mais fácil. Pega seu bastidor. O meu bastidor tá preso com o negócio ali em cima, porque eu só tenho 2 bastidores. Eu vou usar um transferidor, só pra marcar a área do bordado. Se você não quiser marcar a área do bordado, não quiser limitar, não precisa, é uma preferência minha mesmo. Como opção de objetos para marcar rosas, que é o ponto que eu gosto muito de fazer, eu peguei essa colinha aqui, porque a tampinha é redonda, é um círculo pequeno. Tem esse vidrinho de esmalte, que tem a parte de baixo redonda, e um fio dental. Eu vou marcar primeiramente uma rosa bem no meio. Bem no meio não, vamos lá. Eu vou marcar uma rosa grande. Uma média. E 2 pequenas. Fazer galhos. E folhas. Preencher os espaços no francês. Nas flores é só marcar o centro delas, não precisa ser perfeito. Se você conseguir, que ótimo, caso contrário, não tem problema. E marcar as linhazinhas do meio. E aqui fizemos mais um risco rápido, fácil, prático, e acredito eu que não precisa ter tantas habilidades desenhando para conseguir criar um risco. Tenho para trazer no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham se interessado em criar os seus próprios riscos para bordado também. Me diga aqui o que achou nos comentários, deixa o like aqui embaixo e um beijo e até a próxima. Tchau!